a partir do dia 6, o dia 6 de maio foi o último dia para regularização de títulos de eleitores. Depois desse prazo, nós não temos mais condições de fazê-lo. O eleitor que não fez até essa data, era a última data, uma data fatal, em que não se pode agora regularizar. Ele vai poder trabalhar com a regularização somente a partir de novembro, depois das eleições, se o calendário, obviamente, for mantido, né? Esse período, nós estamos fazendo no âmbito do cartório eleitoral e da Justiça Eleitoral. Estamos avaliando aqueles pedidos de regularização que foram feitos até dia 6 de maio, ou seja, são pedidos feitos pelo sistema Título Net, que é um sistema da Portaria 37, que começou no dia 14 de abril, né, esse sistema da internet, via internet, atendimento online, e nós estamos ainda avaliando. Para você ter uma ideia, temos 488 pedidos até o último dia 6, que foram formalizados. Existem muitas pendências ainda de contatos com eleitores que precisam ser esclarecidas, e esse momento é de avaliação desses eleitores que estão ainda pendentes, que fizeram a entrada até o dia 6 de maio. Doutor Rafael, devido à pandemia, há possibilidade de cancelamento, adiamento das eleições? Bom, é um cenário de muitas incertezas, é um cenário que nós não temos ainda uma definição. Para se alterar a data das eleições, é preciso que haja um movimento político no Congresso Nacional, por emenda constitucional, já que as eleições municipais são fixadas pela Constituição. Então, isso foge um pouco do âmbito da Justiça Eleitoral. O presidente Barroso, que vai assumir agora em junho, e o presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, Rogério Medeiros, estão se pronunciando já pela posição filosófica de se manter os prazos, mesmo que tiver que seja adiado para ainda esse ano, para que não haja comprometimento democrático, né, em questão de adiamento de mandatos, porque o eleitor ele outorga uma procuração para aquele que foi eleito, e essa procuração tem um prazo determinado, né, que vai até o último dia de dezembro de 2020, começando a posse do dia 1º. Esses prazos, segundo a visão do TSE, precisam ser mantidos. Nós temos que fazer o possível para que haja essa manutenção e os danos sejam minimizados em relação à nossa democracia, né? É necessário que haja essa participação popular e o TSE trabalha nessa confiança. Mas, como eu disse, a decisão ela fica a cargo do Congresso Nacional, que vai, com certeza, dar uma resposta à altura necessária para esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Certo. Em relação ao calendário eleitoral, quais as principais datas e atribuições dos pré-candidatos? Bom, os pré-candidatos, eles poderão fazer o que nós chamamos de propaganda intrapartidária, né? São propagandas internas no âmbito dos próprios partidos. Existem várias mudanças que foram feitas em relação à questão de coligações, que não pode mais haver coligações proporcionais a partir dessas eleições, por uma mudança de 2017. Eles podem fazer aquele trabalho interno, intrapartidário mesmo, para colocar seus nomes à disposição dos partidos e assim ser selecionado em convenção partidária. Aliás, a convenção é um ponto até um pouco preocupante nessa época, porque ela é um ato que implica, né, naturalmente, uma aglomeração de pessoas. Então, o TSE, vamos ter que pensar, se não houver esse adiamento de data até julho, em uma forma de regulamentar especialmente essas convenções para serem feitas via online, via aplicativos, por meio da internet. Igual se acontece agora, nós estamos vendo aí reuniões de empresas que são feitas online, nós estamos vendo cooperativas que se reúnem com os cooperados de forma online, nós estamos vendo síndicos, né, de assembleias que fazem reuniões online, e nós precisamos de utilizar essa criatividade, pelo menos nesse momento, talvez, das convenções partidárias. Agora, qual que é a diferença, né, do pré-candidato para o candidato? O que pode e o que não pode? Bom, o pré-candidato ele pode fazer o que nós chamamos de propaganda intrapartidária. Ele não pode se apresentar como candidato, não pode fazer propaganda antecipada, não pode fazer aquele pedido de votos voltado ao eleitor, ele fica restrito apenas o seu nome à disposição, certo? No âmbito do seu partido. Então, ele não pode se apresentar como candidato, fazer pedido expresso de voto, ainda que seja um pedido mais sutil, né? Ele tem que evitar essa superexposição como se candidato fosse. Então,
Então, ele tem limites que devem ser respeitados e estão todos na legislação. A partir do momento do registro do candidato, que se começa a propaganda eleitoral, isso se mantido o calendário, vai se começar a partir do dia 16 de agosto, né, nós temos um período curto eleitoral, e aí sim ele vai poder utilizar os meios necessários para buscar ali a divulgação da sua candidatura. Por enquanto, é apenas uma atividade muito mais restrita à propaganda intrapartidária. Doutor Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos. Estou à disposição, muito obrigado a todos.